E aí, turma, tudo certo? Aqui é o Prof. Thor de novo, e hoje eu vou trazer mais um vídeo da minha série 21 Teoremas Matemáticos que revolucionaram o mundo, baseado nesse livro aqui. A autora é Maria Helena Souza. O vídeo de hoje é sobre trigonometria, mais especificamente sobre a lei do seno e a lei do cosseno. Depois da vinheta a gente começa a conversar. Então, turma, antes de encher o quadro aqui, eu quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação se quiser receber mais vídeos sobre os 21 teoremas matemáticos que revolucionaram o mundo. Vamos lá então falar sobre, primeiro, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, para depois demonstrar a lei do seno e a lei do cosseno. Então, turma, para entender a lei do seno e a lei do cosseno, a gente primeiro precisa entender as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Olha aqui comigo, coloridinho. É nessa parte da trigonometria que a gente vai falar do SOHCAHTOA. Eu nunca tinha entendido o SOHCAHTOA até eu ver ele escrito desse jeito assim, ó. Com S é O sobre H, C é A sobre H e T é O sobre A. Porque deixou bem claro para mim que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu estou gravando esse vídeo antes de gravar o vídeo sobre trigonometria. Eu vou explicar um pouco mais o que é o seno, o cosseno e a tangente e vou falar um pouco mais também dessas relações na aula de trigonometria. Por enquanto, isso aqui é o que a gente precisa saber. Eu vou mostrar aqui uma aplicação bem rapidinho e depois a gente vê como a gente faz para demonstrar a lei do seno e a lei do cosseno. Esse triângulo vermelho é um triângulo equilátero. Tenho 3 lados iguais e 3 ângulos iguais a 60. Se eu quero calcular a altura desse triângulo, eu tenho aqui em preto um triângulo retângulo, certo? A altura sempre faz 90 graus com a base. Então, essa altura, ela é o cateto oposto a esse ângulo de 60 graus. Lembra, o cateto oposto não encosta no ângulo. Então, ó, 60 graus está encostando na hipotenusa e nessa base aqui, nessa metade da base. O cateto oposto é a altura. O que a gente vai usar, então? O SOHCAHTOA, mais especificamente o seno. Eu sei que o seno de 60 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então é cateto oposto é a altura sobre a hipotenusa, que é L, o lado do meu triângulo equilátero. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. É igual a H sobre L. Como eu quero descobrir a altura, eu vou passar o L multiplicando. Então eu tenho que L raiz de 3 sobre 2 é igual à altura do triângulo equilátero. Certo? Uma formulazinha que a gente viu na aula de geometria plana, mas que sai pela trigonometria. Bom, turma, agora que a gente aprendeu as relações trigonométricas no triângulo retângulo, a gente pode demonstrar a lei do seno. O que a lei do seno diz? Ela diz que A sobre o seno de alfa é igual a B sobre o seno de beta. Vamos aqui para a figura. A sobre o seno de alfa é igual a B sobre o seno de beta. Lembra, né? O seno é o cateto oposto. Então, na lei do seno, eu faço o lado sobre o seno do ângulo oposto, ok? O ângulo que não está encostando nele. Faz sentido. Dividi aqui em verde a altura, porque agora eu tenho 2 triângulos retângulos, né? Um para cada lado. E daí eu posso usar as relações que eu acabei de aprender. Eu tenho então que o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Cateto oposto hipotenusa, H sobre B. Passando o B multiplicando, eu tenho que B vezes o seno de alfa é igual à altura. Vou fazer a mesma coisa para o triângulo da esquerda agora. Eu tenho que o seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa, H sobre A. Passo o A multiplicando, A vezes o seno de beta é igual a H.
Ó, h é igual a isso e h é igual a isso, quer dizer que isso é igual a isso. Então eu tenho que b vezes o seno de alfa é igual a vezes o seno de beta. Esse cara que está multiplicando eu passo dividindo, esse cara que está multiplicando eu passo dividindo. Então, b sobre o seno de beta é igual a A sobre o seno de alfa. Vamos ver agora a lei do cosseno. Então, gente, o que é a lei do cosseno? Eu coloquei em verde aqui o que eu vou precisar para fazer a demonstração, mas a gente chega lá. Primeiro vamos ver o que é a lei do cosseno. Eu escrevi aqui em roxo, ó. Eu chamo de super Pitágoras, porque começa que nem o Pitágoras, tá? A quadrado é igual a b quadrado mais c ao quadrado, só que eu tenho esse termo aqui a menos. Eu tenho 2 vezes esses dois caras aqui de dentro, vezes o cosseno do ângulo. Primeira coisa, o nome é super Pitágoras, mas a lei do cosseno vale para qualquer triângulo, tá? Para ela funcionar, o teu cara que está sozinho, fora da igualdade, digamos assim, tem que estar oposto ao ângulo que tu está fazendo o cosseno. Olha aqui para o desenho. Eu tenho um triângulo qualquer, não precisa ser retângulo, mas eu tenho que o A, que é o cara que está aqui fora sozinho, ele é oposto ao ângulo alfa. Beleza? Ângulo oposto é o que não está encostando nele. O que eu fiz aqui em verde? Eu tracei a altura do triângulo que divide ele em 2 triângulos retângulos. E daí eu chamei esses pedaços de D e E. Vamos ver o que a gente tira sobre esses lados verdes aqui. O seno desse ângulo, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então o seno ficou H sobre B. Cateto oposto sobre hipotenusa. Passando o B para o lado de lá, que eu fico com H é igual a B vezes o seno do ângulo. Beleza. Fiz a mesma coisa para o cosseno. O cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, D sobre B. Passando o B para o lado de lá, eu tenho que B vezes o cosseno de alfa me dá o D. O que mais que eu fiz? Eu chamei o E, esse lado aqui, de C, que é todo esse lado preto, menos B vezes o cosseno de alfa. Ou seja, o C menos esse lado D, né? D é B vezes cosseno de alfa. O que eu vou fazer agora? Eu quero mostrar para vocês que essa formulazinha aqui, a lei do cosseno, funciona sempre. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer Pitágoras nesse triângulo aqui. Eu tenho que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais E ao quadrado. Beleza? Fiz o Pitágoras aqui. Agora eu vou fazer as trocas que eu preciso aqui, ó. H é B vezes seno de alfa. Então, A ao quadrado é igual a B vezes o seno de alfa ao quadrado, mais E ao quadrado. C menos B vezes o cosseno de alfa ao quadrado. Bom, tô com A ao quadrado ali sozinho, que é o que eu quero. Agora eu preciso manipular esses caras aqui dentro para chegar aqui em cima. Lembrando, não é estritamente necessário que vocês saibam fazer a demonstração. Eu só preciso que vocês entendam a demonstração e se convençam de que a lei do cosseno funciona. Saber fazer a demonstração é de quem já está lá no nível 4 do teoria de Van Hille, né, que foi o que eu falei. Entender a lei do cosseno já é para quem está ali entre o nível 2 e o nível 3. Vamos fazer as contas aqui, ó. A ao quadrado. Eu tenho produto ao quadrado é o quadrado dos dois. Seno ao quadrado. Vou tirar os alfas, tá? Para deixar as continhas mais rápido e no final eu coloco de volta. Mais um número, aliás, uma letra menos outra ao quadrado. Isso é um produto notável que a gente viu lá na aula de álgebra. Isso aqui é o quadrado do primeiro
menos 2 vezes o produto dos dois. Então, 2 vezes C vezes B vezes o cosseno de alfa. Vou botar só o cosseno. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de um produto é o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu tenho b ao quadrado vezes seno ao quadrado. E b ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Eu vou colocar o b ao quadrado em evidência. Isso aqui é b ao quadrado que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então esses caras aqui estão juntos. Mais c quadrado menos 2bc cosseno de alfa, que eu ainda não vou botar. A gente ainda não viu, mas lá na aula de trigonometria eu vou mostrar que isso aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, dá 1. Essa relação aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, sempre dá 1, independente do ângulo que vocês tenham. Então eu tenho b ao quadrado vezes 1, quer dizer então que a ao quadrado é igual a b ao quadrado vezes 1 é só b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2bc vezes o cosseno, agora sim, de alfa. Está aqui a lei do cosseno, partindo só das relações trigonométricas. Vamos lá então, turma, para finalizar aqui, 2 exercícios, um de lei do seno e um de lei do cosseno, para a gente aplicar o que a gente acabou de aprender. Coloquei ali em verde o bizu, o seno e o cosseno de 30, 45 e 60, que são os ângulos principais, e quem lembrar daquela tabelinha já começa a pensar em musiquinha e tudo mais. Ela é bem útil, tá? Vale a pena lembrar aquela tabelinha ali. Eu vou falar um pouco mais na aula de trigonometria. Vamos ver, ó, eu tenho 2 ângulos aqui no triângulo roxo e 2 lados. 2 ângulos e 2 lados, lei do seno. Eu tenho então que x sobre o seno de 45 é igual a 10 sobre o seno de 30. Maravilha! Seno de 30 é 1/2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O que eu vou fazer primeiro? Vou tirar esses caras daqui de baixo. Vou passar esse seno para cá multiplicando. Então, x vezes seno de 30 é igual a 10 vezes o seno de 45. Seno de 30 é 1/2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. X vezes 1/2 é x vezes 1 sobre 2, né? Aqui é como se fosse 1. Então eu posso passar o 2 multiplicando. Então eu tenho 10 raiz de 2 sobre 2, vezes esse 2 que estava dividindo passou multiplicando. Esses caras vão se cortar, então o nosso x é 10 raiz de 2. Tranquilo, lei do seno? Bora fazer isso aqui de lei do cosseno agora. Lei do cosseno eu vou ter até que reescrever ela, né? Eu tenho que a ao quadrado é b quadrado mais c quadrado, começa que nem Pitágoras, menos 2 vezes o produto dos dois aqui de dentro, vezes o cosseno do ângulo oposto. O que é o meu a? É o x, é o que eu quero descobrir. B e c são 10 e 15, e o cosseno, o ângulo que eu estou procurando aqui é o 60. Então, x quadrado vai ser b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno de 60. Beleza. X ao quadrado, então, 10 ao quadrado é 100, 15 ao quadrado, 225, 2 vezes 15, 30, vezes 10, 300. O cosseno de 60 é 1/2. Maravilha! Então, x ao quadrado vai ser 325. 300 vezes 1/2 é 300 dividido por 2, menos 150. 325 menos 150 vai dar 175. O quadrado vai passar como raiz, então o x é a raiz de 175. 175 não tem raiz exata, então eu vou fatorá-lo aqui do lado de canto. Para fatorar um número, né, para tirar da raiz, eu vou dividir ele pelos números que dá.
175 dá para dividir por 5. Quanto que é 175 dividido por 5? Para fazer dividido por 5, faz assim. Divide por 10 e multiplica por 2. Então, 175 vezes 2 vai dar 350. Dividido por 10, então, 35. 35 dá por 5 de novo, sobra 7, e 7 é primo, só dá por ele mesmo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui é a raiz de 5 vezes 5 vezes 7. Raiz de multiplicação, eu posso cortar essa raiz com esse quadrado e o 7 não consegue sair. Então, o x é 5 que saiu para fora, raiz de 7. Feito então, turma. Por hoje é isso. Vou pedir mais uma vez, se você gostou do vídeo, chegou até aqui, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos de matemática. Abraço e até a próxima. Bons estudos!